Fala galera, beleza? Emerson BR aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Acabei de finalizar a live lá com a América, a gente acompanhou em tempo real, né, o lançamento ou anúncio, né, das novas placas de vídeo da NVIDIA. Não sei se você assistiu, mas vou passar aqui as minhas impressões dessa live, que foi sensacional, teve muitas novidades, eu realmente fiquei surpreendido. Algumas coisas já tinham sido vazadas um tempo antes, né, e se confirmaram, né, e outras coisas que ainda ninguém sabia foi falado lá nessa live, né. O Jensen com aquela jaquetosa lá, não tem como, né? O cara é estiloso pra caramba. E, cara, se você que assistiu, você viu aquela placa lá escondida do lado? Quando ele puxou, eu achei que ele ia tirar do forno. Inclusive, ele tirou uma do forno, mas não foi essa, foi a 3090. Aí ele pegou ali do lado escondidinho, eu falei, não acredito que a placa tava ali o tempo todo, né? E ali ele tava num cenário um pouco diferente, né? Por conta da pandemia ali, basicamente uma live gravada, né? A parte que ele falou, né? Mas falou muito bem, foi muito breve, na minha opinião, né? Em relação a outras lives que ele acabou explicando muita coisa ali e acabou não mostrando nada, dessa vez não. Foi bem certeiro, já mostrou os 3 modelos que estão disponíveis, já foi falado de valores e também das datas. Então se você já tá curioso aí, 3070 vai lançar somente em outubro, a 3080 já lança agora dia 17 de setembro, então estamos no dia 1º, daqui a 17 dias já vai estar disponível no mercado global. No Brasil não sei nem informar ainda quando que vai estar disponível, mas acredito que nesse mês deve ter alguma pré-venda lá no Kabum. Lembrando que esse mês já tem o cupom, então 5% de desconto, usa Emerson BR quando você for comprar a sua nova RTX série 30, tá? Fica essa dica aí pra você. E aí a 3090 lança no dia 24 também desse mês, né? Eu gostei bastante da 3090, digamos assim, atualmente o meu sonho de consumo ter uma dessa, mas acredito que uma 3080 já estaria de bom tamanho. O clock base dessas placas de vídeo starta ali em 1400 MHz e o clock boost em 1700. Tenho uma grande certeza que em jogos vai ficar muito mais acima do que os 1700 MHz, como acontece nas gerações anteriores, ou seja, você vai ter muito mais performance aí durante os seus games. Em relação ao design, todas as três são muito parecidas. A 3070 a gente já consegue visualizar ali as duas fãs, né, fazendo a refrigeração, algo que a gente já tinha visto ali na RTX 2080, né, quando lançou com aquelas duas ventoinhas. Foi a primeira vez que a NVIDIA implementou mais de uma fã na placa de vídeo. E já a 3080 e 90 tem o mesmo visual, porém fisicamente as duas são bem diferentes, porque a 90 ela é muito mais robusta. Quando o Jensen tirou ali do forno, realmente deu para ver que a placa é muito grande, ocupa 3 slots de expansão ali, né, no gabinete, né? E todas as três utilizam um conector de 12 pinos, que é uma grande novidade também aí das novas placas Founders Edition da NVIDIA. Com exceção da RTX 3070, que vai necessitar de um conector de 8 pinos, e para isso você vai precisar de uma fonte de pelo menos 650 watts, que tem esse conector de 8 pinos, sem necessidade de usar algum tipo de adaptador. As 3080 e 3090 vão precisar de pelo menos 2 conectores de 8 pinos de alimentação, né? Que é aquele 6+2 da tua fonte de alimentação, para você conseguir utilizar ali o adaptador que vai vir para funcionar os 12 pinos diretamente na placa de vídeo, né? Tanto a 80 quanto a 90 você precisa de no mínimo 750 watts de potência na sua fonte para conseguir fornecer energia não somente para ela, mas também para os demais componentes, sem comprometer a carga de trabalho. Em relação à performance em jogos, a gente ainda não pode falar muita coisa, até porque só foi demonstrado ali algumas cenas, né, como se fosse um benchmark, tá? Em jogos não foi testada a performance, mas pelas especificações que eu já vou falar para vocês, né, de cada uma ali, dá para ver que a 3070 ela já consegue ser muito superior à 2080 Ti, custando muito menos. Então, já começa a falar pelo visual, não tem como, né? Eu particularmente eu gosto, tá, galera? Founders Edition são uma das placas mais bonitas que a gente vê, né, quando lança aí uma nova placa de vídeo. A NVIDIA realmente trabalha muito no design, né? Tem uma engenharia absurda, são bilhões de dólares que eles gastam em pesquisas e tudo mais para construir aquela placa ali que a gente vai colocar no nosso PC, né? E aí teve o anúncio da 3070, 3080 e 3090, a 3060 não foi informado nada, né? Como de costume, realmente a NVIDIA ela não costuma anunciar, né, assim, junto com as suas topo de linha, a 60, né? Então 60, 50 vem para depois, né? Inclusive na geração passada não tinha 2050, né? Tinha 1650, então vamos ver o que a NVIDIA vai fazer daqui para frente, tá? 3070, galera, a placa
placa de vídeo, pelo menos das três que foram anunciadas, a mais fraca, né? Mas ela é mais forte do que a RTX 2080 Ti. Então, se você sonhava em ter uma 2080 Ti, né, que tá ali custando hoje em dia uns 8, 9, 10, você vai conseguir ter uma 3070 com desempenho superior, custando muito menos do que isso, né? Os preços foram anunciados, $99 para 3070, $699 para 3080 e $1.499 para 3090. Já fala um pouquinho dela, é uma placa realmente que está um nível muito acima das demais, né? Em questão de desempenho, pelas especificações, a 3090 não fica tão distante da 80, mas o grande diferencial é a quantidade de memória de vídeo, né? São 24 GB de memória de vídeo, tá? Então, vamos lá. A 3070 é uma placa de vídeo ali, vou usar minha colinha aqui, que tem 5.888 núcleos CUDA, né? É uma placa que tem muito mais núcleos CUDA do que a 2080 Ti, que era a topo de linha da série 20, né? Então, basicamente, só ela já mata aí a 2080 Ti, né? Quem sabe com o lançamento dessas placas diminua o preço da série 20 e você que está querendo aí uma placa de alto desempenho, que a 2080 Ti não vai deixar de ser uma placa boa, ela é uma placa excelente, é o mais topo de linha que a gente tem na data de hoje, que eu estou gravando esse vídeo para vocês, né? Mas será substituída aí, né? Depois de 2 anos, a NVIDIA anuncia então agora o seu novo flagship, né? Com essas novas placas de vídeo, tá? Então ela vai conter ali 8 GB de memória de vídeo, tá? Do tipo GDDR6, diferente das demais que vai ter memória GDDR6X, né? Que são memórias ainda mais rápidas, tá? Ela conta com interface de 256 bits, tendo ali cerca de 220 watts de consumo de energia. Então, ela foi anunciada aí por $499. Eu falei 399, é $499. $500, tá? E aí você já deve estar se perguntando, né? Mas e aquele conector de energia adicional ou diferente que ela tem, né? A NVIDIA, no modelo Founders Edition, ela vai mandar o adaptador, né? Com todas as placas, já vem junto com a caixa. É um conector novo de 12 pinos de alimentação, né? Onde ele é muito menor do que se você fosse utilizar os dois conectores de 8 pinos ali de alimentação para a placa de vídeo que a gente já está habituado. Então ele é menorzinho, tem menos pinos, mas ele consegue fisicamente ter uma espessura bem menor, né? Então fica um pouco mais clean ali quando você for fazer a instalação aí, tá? Então a 3080, que é uma placa de vídeo aí que já contém 8.704 núcleos CUDA, né? Uma placa realmente que, quantidade absurda de núcleos CUDA, 10 GB de memória de vídeo, né? O suficiente para quem vai jogar aí 2K e meio em 4K. Todas essas três placas aqui, galera, já é para pensar em resolução alta, tá? Você vai conseguir colocar em Full HD? Vai. Só que aí você vai forçar, a placa é tão forte que você vai forçar o seu processador ali a ficar o tempo todo fazendo os cálculos e tudo mais, porque a placa de vídeo vai ter desempenho de sobra para Full HD. Isso aí é uma certeza que a gente já tem, tá? Então pode esperar aí 9700K usando 100%, 3800X usando 100%, porque isso aqui vai em Full HD vai dar e sobrar. A gente já tem que pensar em usar resoluções mais altas. Eu já utilizo um monitor de 1440p há muito tempo, tem uma TVzinha 4K aqui, que inclusive eu vou conseguir usar uma tecnologia que agora vai vir nas novas placas, que é o HDMI 2.1, né? Então vou poder jogar em 4K 120 Hz, graças ao HDMI 2.1, e já estou jogando com sobra aqui com a minha GTX 1080 Ti em 2K e meio, com a placa dessa daqui, meu amigo, vai sobrar demais desempenho, né? Agora eu vou fazer aí a troca, né? Eu não cheguei a pegar a série 20, não quero só testar essa placa, eu quero ter uma RTX 3090, quem sabe, né? Vou ter que vender meu Palio, inclusive já anuncio aqui, ó, se quiser comprar um Paliozinho 97, ar, direção hidráulica, 4 portas, um belo estado, né? Foi feito mecânica recentemente, já deixa no chat aí que eu entro em contato. Tô brincando, galera, mas vai ser muito bom se eu puder ter a possibilidade de ter um RTX 3090 que vai ser o mais topo de linha, né? É exagero? É muito exagero, eu acredito que a 3080 já tá de bom tamanho, mas sabe como que é, né? A gente gosta desses hardwares, de ser entusiasta, né? Então a gente quer ter sempre o melhor, tá? Então continuando, ela já utiliza aí a memória GDDR6X, né? Chegando a 19 gigabits, né? De velocidade. Ela utiliza uma interface de 320 bits, né? Maior do que os 256 da 3070, chegando a cerca de 760 GB de largura de banda, né? Então isso é muita coisa aí, utilizando memória GDDR6, né? E o preço dela, $699, beleza? Lembrando que todas elas utilizam a litografia de 8 nanômetros e não 7 nanômetros como era esperado. A geração passada da série 20 utilizava 12 nanômetros, tá? Então, realmente aí uma surpresa, né? Acreditava que chegaria aí nos seus 7 nanômetros, tá? E agora a placa topo de linha, que é essa daí, quem é entusiasta, quem gosta de hardware, quem quer ter o maior desempenho, bater recorde em benchmark, ter o máximo de FPS possível,
RTX 3090, uma grande novidade, a NVIDIA não utilizava essa nomenclatura, se eu não estiver enganado, desde a GTX 690, né, não utilizava o 90 no final aí da nomenclatura das suas placas de vídeo. Ela já conta com 10.496 núcleos CUDA, é muita coisa, galera, isso é mais do que o dobro do que tinha já a RTX 2080 Ti, tá? Que é uma baita placa de vídeo, tá? E ela vai utilizar ali a memória GDDR6X também, né, de 19.5 gigabits de velocidade e 24 GB de VRAM, né, de memória de vídeo. É muita coisa, inclusive eles anunciaram na live que vai ser possível jogar em 8K, resolução 8K com DLSS 2.0, que teve um grande salto de melhoria, né? Se a gente lembrar lá, quando foi anunciado a série 20, foi muito criticado o DLSS, né? Porque qual é o intuito do DLSS? Ele utiliza no caso, a inteligência artificial, que ela vai verificar os pontos ali, dos pixels do seu jogo e tudo mais, e aí ele vai tentar, né, digamos assim, te trazer mais performance, fazendo com que alguns pontos, ao invés da placa calcular de novo, esses pontos ali pela inteligência artificial, eles serão refeitos de uma forma com que não prejudique o desempenho e sim melhore o desempenho, mas que não perca a qualidade visual, né? Então a ideia do DLSS é essa, e graças a ele, né, vai ser possível agora jogar em 8K a 60 FPS, pelo menos é o que foi prometido ali no gráfico da NVIDIA. Claro que não todos os jogos em 8K, tá? Mas assim, 4K já não é uma realidade para muita gente, né? O 8K então nem se fala, ainda é um alto custo ter uma TV 8K. Quando eu fui comprar a minha 4K, eu pensei muito nessa questão, falei, não, vou esperar um pouquinho mais, até ter mais ofertas de modelos, né? E aí o preço diminuiu porque realmente é muito caro, beleza? E aí a gente entra naquela questão, né? Ah, vai rodar em 8K, aí você começa a ter que diminuir gráfico, etc. Mas enfim, o DLSS realmente é bem promissor e a versão 2.0 tá chuchu, beleza. Vai permitir você conseguir aí ter um desempenho legal em alta resolução. E aí, dando continuidade, ela utiliza uma interface de 384 bits, né? Com largura de banda de 936 GB por segundo, quase 1 TB, galera, de velocidade, de largura de banda de memória, né? Realmente é muita coisa aí para uma placa de vídeo utilizando memória GDDR6 no caso, né? Memória HBM, HBM2 já conseguiria atingir isso facilmente, tá? E aí é a placa que vai consumir mais energia de todas essas três que foram anunciadas, né? São 350 watts de TDP, tá? Então acredito que uma fonte de 850 watts seja o suficiente para conseguir suprir, né, o que essa placa vai exigir, além de, claro, todo o restante do setup, processador e etc, tá? E aí é a placa mais cara também, né? $1.499. Foi interessante porque assim, na RTX da série 20 tinha a RTX Titan. E aí a pessoa comprava a RTX Titan, que já era difícil de achar, com preço muito alto, e a pessoa falava, meu, pra que você comprou a Titan, sendo que você não vai conseguir, aliás, ela não é feita para jogar, ela é uma placa ali mais para uso profissional e tudo mais. E é uma placa também que o fabricante ele não podia modificar nada nela, ela tinha que manter as mesmas características originais, que é aquela característica da Founders Edition, só que ela vinha dourada. Na 3090, ela já vem para um segmento que, olha, essa daqui é uma placa para game mesmo, né, para você que quer ter um alto desempenho, e é muito provável que o fabricante vai poder modificar ela, criando placas com um sistema de geração modificado, mais números de fases de energia, de alimentação e etc. aí para essa placa, tá? Então ela tá $1.499. Pelos meus cálculos, ela não deve chegar aqui por menos de 10K, né? Vai chegar acima disso se a gente calcular imposto, quando emite nota fiscal, né? Principalmente quando você compra de alguma loja e tudo mais. Inclusive, no mês de setembro, ela lança dia 17, não sei quando vai estar disponível na Kabum, mas tem o cupom EmersonBR para placa de vídeo, então já fica essa dica, 5% de desconto. Usa o cupom para você ter um descontinho ali, hein? Vale a pena. E basicamente é isso, galera. Além de todas essas especificações, né, que são especificações comuns que a gente está acostumado, essas placas aqui também elas vão contar com a quantidade de Tensor Core, né, que basicamente é o que faz o processamento ali da inteligência artificial muito maior do que a geração passada. Então, recursos como de inteligência artificial, também o RTX Voice, né, que agora vai ter o Broadcast, né, uma plataforma aí da NVIDIA que você vai conseguir utilizar o recurso de tirar o ruído de fundo, né? Eles fizeram até um exemplo ali, o rapaz fazendo a apresentação, né? E aí chegava ali a esposa dele, ou namorada dele, utilizando o secador de cabelo, e aí quando ele ativa a opção, você não ouve mais o secador de cabelo e a pessoa consegue fazer ali a sua call sem problema algum, com muita tranquilidade. O novo recurso também dessa questão aí é você conseguir modificar o seu fundo, né? No caso aqui eu estou com fundo branco, eu poderia colocar
qualquer coisa atrás dele, isso tudo em tempo real, graças à inteligência artificial, né? E fica bem perfeitinho, né? Deu pra ver que o contorno da cadeira ali, nada tava demonstrando que tava com imperfeiçãozinha. Talvez dando um zoom ali a gente poderia observar algum tipo de imperfeição, tá? E um outro recurso também, que é um recurso onde a própria tela, né, ela dá um zoom no seu rosto e ela vai meio que te perseguindo, né? Você vai fazer esse movimento, então ela vai vindo junto com você. Eu achei esse recurso muito interessante. Antes, isso só tinha o RTX Voice, agora todos esses 3 recursos estão disponíveis aí no NVIDIA Broadcast, tá? Que voltado principalmente para quem vai fazer lives, com certeza, beleza? Bom, e aí também nós temos a parte visual da placa, né, que traz aí uma grande novidade, como por exemplo, tem 2 fãs dessa placa de vídeo, né, mas de um lado você só enxerga uma e do outro lado você enxerga a outra, tá? E uma tem a função de fazer a exaustão, tirando o ar da placa de vídeo e já empurrando para fora, enquanto a outra, ela vai pegar aquele ar ali do gabinete, né, para refrigerar aquela parte da direita da placa de vídeo, e aí ela vai jogar o ar para cima com aquela fã exaustora do gabinete. Esse ar quente ele vai para fora, tá? Então, uma engenharia assim muito bacana que eles fizeram. Realmente foi uma surpresa muito grande, né, quando eles mostraram o gráfico ali de como que iria funcionar aí esse sistema de refrigeração. E um destaque, a 3090 ela ocupa 3 slots. É uma placa muito robusta. Quando o Jensen tirou ali do forno, né, o América, a gente vibrou ali na live, porque a gente tinha falado, ó, ele tá numa cozinha? Pô, tá na cozinha, então ele vai tirar do forno. Nossa, foi uma sacada, assim, realmente muito boa, né? E aí deu pra ver a robustez dela. A placa realmente é muito robusta. Visualmente, ali do lado da 3080, você já percebe que é uma placa muito grande, então já fica ligado que se você for querer uma 3090, tem que ter espaço no seu gabinete aí, tá? Ele tem que dar espaço para pelo menos 3 slots que ele vai ocupar. Para pessoas que utilizam placa de som, placa de captura, pode ser um problema, porque como ela vai ocupar 3 slots, então se você instalar no primeiro slot, ela vai matar todos os outros 2 slots que estão logo abaixo. Então, né, dependendo do que você utiliza aí, você precisa ficar atento a essa questão, senão você vai acabar perdendo alguns slots, talvez aqueles slots você já utilize para alguma coisa e você vai acabar ficando sem ele, né? Até os fabricantes de placa-mãe vão precisar repensar, né, vendo uma placa desse nível aí, o desenho das futuras placas mãe aí, né, como que vai estar ali o posicionamento do PCI Express, né? E falando de PCI Express, ela conta ali com o PCI Express 4.0, algo que só a concorrente AMD tinha disponível nas suas placas, né? Agora a NVIDIA, enfim, adiciona aí o PCI Express 4.0, que tem mais largura de banda, né? Para ter aquela comunicação muito mais rápida da placa de vídeo com o processador e tudo mais, né? E claro, para funcionar 100%, tanto o processador quanto a placa-mãe, né? O slot ali tem que ser PCI Express 4.0, mas isso não vai impedir de você colocar uma placa-mãe que é PCI Express 3.0 e o controlador do processador é 3.0 junto com a 3090, 70 ou 80, vai funcionar porque são retrocompatíveis, né? Tem menos largura de banda, mas talvez isso não impacte diretamente no desempenho. Tô doido para testar essa placa aqui, vou tentar testar todas essas coisas aqui, né? Lá no Kabum, certeza que eu vou testar essa belezinha aí. Aqui no canal, não sei quando eu vou poder trazer para vocês, mas assim que eu puder, certeza que eu vou trazer esses testes aí para vocês, tá? Eu realmente tô bastante empolgado, né? E, cara, é absurdo, né? O negócio realmente é impressionante. O visual dela, realmente, eu gostei demais, né? Como falei pra vocês. E é aquela coisa, né? A gente agora entra num futuro diferente, né? Onde a gente já tá falando de 8K, né? Jogar em 8K. Pode ser que não seja uma realidade, isso a gente só vai poder testar na prática. Lembrando que tem aquele recurso, né, da NVIDIA, onde a gente consegue simular uma resolução. Então a gente vai poder fazer alguns testes assim e ver, né? E um destaque que eu achei interessante que eu tô vendo aqui é o PCB, né? Como que o PCB dela, né? A placa em si é pequena, né? Com o cooler, dissipação de calor e tudo mais, ela fica muito grande. Mas a placa em si, ela não é grandona, né? Ela é praticamente quase metade do que a gente vê ali, né? O PCB dela é bem pequenininho, né? Então tudo bem mais compacto, né? O sistema de fases evoluiu pra caramba, então a gente não precisa ter, a placa de vídeo em si, o sistema de fases não precisa ter aquela quantidade, né, de capacitores que tinha nas gerações anteriores, né? Basicamente tudo se resume a uma única pecinha, né? Então antes você tinha que ter um capacitor, uma bobina de ferrite ou o sistema de fase PWM, né? E aí tem o DRMOS e tudo mais. Então diminuiu bastante, isso ajuda, né, a você diminuir a área que você precisa para fazer aí a construção
da placa, né? E além também dos chips de memória GDDR6, que são menores do que a geração passada, GDDR5 ou GDDR5X, tá? Então a NVIDIA conseguiu construir uma placa maravilhosa ali, né? Com um PCB bem pequenininho, e aí, claro, né? Questão de ventilação, de refrigeração e etc. A sua armadura, vamos dizer assim, né? O cooler que é utilizado para gerar ela, precisa ser um pouco maior do que a placa, né? Inclusive, teve uma parte que mostrou os heat pipes, né, de calor, que é o que conduz o calor do chip para a parte das aletas, né? Que, os heat pipes bem espessos assim mesmo, né? Realmente para ter aquele contato direto e já mandar expulsar o calor ali o mais rápido possível, né? E a quantidade maior de calor também para as aletas, tá? E aí, né, entra naquela questão da quantidade de RT cores também, que aumentou imensamente, né, em relação à série 20, aumentou demais. Bom, galera, então basicamente é isso, né? Eu particularmente gostei bastante do lançamento, né? O Jensen ele foi muito pontual ali nas suas informações em relação às placas, né? Mostrou um pouco da evolução, mas coisa muito rápida ali, não ficou enrolando demais, realmente já foi pro ponto, mostrou todas as tecnologias da placa, e aí eu pensei, né? É sempre aquela história de vendedor, né? Vai falando, olha, isso aqui tem isso, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu falei, ixi, o preço vai ser realmente muito alto. Mas não, apesar da 3090 custar $1.499, mas é uma placa muito premium, né? Eu gostei demais do preço da 3070 e da 3080. Realmente, eles mantiveram o mesmo preço do lançamento das gerações anteriores de 2 anos atrás, né? Então, foi uma surpresa muito grande eles manterem. Lembrando que esses são valores iniciais, né? Provavelmente ali até sem o imposto lá de fora mesmo, né? Os vendedores, né, devem repassar essa placa um pouquinho mais cara do que isso, mas foi muito bom poder ver que a placa realmente tem todo esse poder de fogo, quase 2 vezes mais, por exemplo, a 3070 em relação à 2080 Ti, e ela custar ali, se a gente fosse fazer uma comparação direta com a 2080 Ti, menos, mas entregando muito mais performance, beleza? Bom, galera, foi um vídeo rápido aí, um pouco do que eu achei realmente, sensacional. Não vejo a hora de colocar minhas mãos em uma placa dessa. E eu gostei bastante de estar podendo acompanhar aí. E, cara, sensacional, né? Então é isso. Se gostou, deixa aquele like. Se não é inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho para acompanhar todo o conteúdo daqui pra frente. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e valeu. Até a próxima.